Estudo Bíblico, com Jupiaci Gomes. Esse texto que eu vou ler para os irmãos agora é um texto que eu gosto muito, de Spurgeon, e baseado em João, no capítulo 16, o Evangelho de João, no capítulo 16, que fala dos sofrimentos do Getsemane. Então, como nós estávamos naquela semana, a semana triste que nós lembramos, né? A semana da paixão de Jesus, e depois nós entramos na sexta, sábado, né? E domingo, e hoje nós vamos dividir em duas partes, né? A tumba selada, né? Que eles pediram para Pilatos selar a tumba. Nós vamos tratar disso um pouco mais, e depois nós vamos ver os meandros ali de João, no capítulo 20, de 1 a 18, onde nós vamos ver a respeito da ressurreição novamente. Essa fase aqui, essa fase litúrgica do que nós trabalhamos, né, é a fase do calendário litúrgico, trata desses textos. Então, esse texto de Spurgeon fala, então, sobre os sofrimentos no Getsemane. A maioria não estava suficientemente adiantada em graça para ser admitido a contemplar mistérios da agonia. Mistérios da agonia. Bem-vindo de volta, Arthur. Ocupados com a festa da Páscoa em suas casas, eles representam os muitos que vivem sob a letra, mas são meros bebês em relação ao espírito do Evangelho. Para os 12, não. Para 11 foi concebido o privilégio de entrar no Getsemane e ver a grande maravilha, segundo Spurgeon, da agonia do Senhor Jesus. Dos 11, 8 foram deixados distância, eles tinham comunhão, mas não aquele tipo de intimidade admitida àqueles homens mais amados. Apenas 3, os privilegiados, puderam se aproximar do véu da misteriosa agonia do nosso Senhor. E por aquele véu, nem mesmo eles podiam passar. Uma distância deveria ou precisava ser mantida entre eles. Jesus, deveria pisar no lagar sozinho. E todas as pessoas ali, nenhuma poderia estar com ele. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu representam os poucos santos, iminentes e experientes que poderiam ser considerados como pais. Esses que tinham tirado o seu sustento das grandes águas podiam, até certo ponto agora, medir as imensas ondas do Atlântico, da paixão, do Redentor. Para alguns espíritos seletos foi permitido, por amor a outros, e para fortalecê-los para um conflito futuro, que seria especial e tremendo, entrar no círculo íntimo e ouvir as súplicas do sofrimento de Jesus como sumo sacerdote. Eles tiveram comunhão com ele em seu sofrimento e foram confortados depois na sua morte. Ainda assim, nem mesmo eles puderam adentrar nos lugares mais secretos da aflição do Salvador. Teus sofrimentos desconhecidos é a expressão notável da liturgia grega. Havia um aposento interno no sofrimento de nosso Mestre, fechado para conhecimento e comunhão humanos. Lá Jesus é deixado sozinho. Aqui Jesus foi mais do que nunca um presente indescritível. Essas palavras finais são do teólogo e pregador e compositor inglês, né? Isaac Watts, né? E a palavra de Watts, para encerrar essa primeira parte, e todas as alegrias imensuráveis que ele dá foram trazidos com agonias desconhecidas.
Todas as alegrias imensuráveis que ele dá, que Jesus dá, foram trazidas com agonias desconhecidas. Eu quero, na sequência, trabalhar então com os nossos textos dessa noite, né? Nós lembramos, na semana passada, né, nós lembramos da sexta-feira em Betânia, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dentro dessa última semana de Jesus em termos cronológicos, dentro desse momento em que nós chamamos então da paixão e ressurreição e a sequência, né, da vida de Jesus, né? Domingo a figueira foi amaldiçoada, segunda-feira a conspiração, terça-feira a última ceia. Então ele desce ali do cenáculo na última ceia, né? Ele desce até mais ou menos 1 quilômetro, passa o vale e depois então ele chega no Getsêmani. Quarta-feira, na minha conta e na conta de alguns teólogos, é o tempo da crucificação, para que ele fique verdadeiramente 3 dias, conforme ele falou, né, do profeta Jonas, né, 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Então, nós temos a terça-feira a última ceia no cenáculo, aí depois nós temos a quarta-feira a crucificação, a quinta-feira os pães asmos, passam uma noite. Sexta-feira, as mulheres preparam especiarias. E no sábado, para tudo, o descanso. Não se faz absolutamente nada e Jesus aguarda, né? E depois, então, de 3 dias e 3 noites no coração da terra, conforme palavras do próprio Jesus. E aí nós temos, então, o domingo da ressurreição, e a festa do primeiro fruto antes da Páscoa. E aí nós temos, no domingo pela manhã, as mulheres correndo para o túmulo. João registra só Maria Madalena, porque possivelmente Maria Madalena era a líder do processo todo, e os outros evangelhos sinóticos mostram que outras mulheres corriam com Jesus, corriam para o túmulo. E a grande preocupação delas era quem é que vai remover a pedra. Mas quando elas chegam e a pedra está removida, há um susto enorme, né? A pedra foi removida e aí começa todo um processo de sofrimento, né, de Maria Madalena, imagino com as outras também. Tanto é que ela manda chamar a João e a Pedro. Elas vão chamar, vem com Pedro e com João, eles vão deixar Maria sozinha, e aí então ela tem aquele encontro maravilhoso com Jesus, que eu vou pregar no domingo à noite, né, essa palavra, né? Então, domingo ele vai ressuscitar, e no domingo que ele ressuscita, lembra que era tempo de jubileu das 7 semanas, de 7 anos, então são 50 anos, onde os escravos voltam para suas propriedades, os donos de propriedades voltam, quem está, dívidas são quitadas, né? E justamente acontece esse pagamento de dívida de todo Israel, nesse primeiro domingo da ressurreição, que nós conhecemos também depois, que é o domingo dos primeiros frutos, que é o mês de Nissan, que dá entre março e abril. No calendário hebraico é o 7º mês, o de Nissan, e é justamente nesse mês de Nissan, no 7º mês do calendário hebraico, mas para nós dá como mais ou menos março e abril. O ano novo, Rosh Hashanah, né, começa em outubro, né, novembro, dezembro, então vai assim, e chega então nesse mês de Nissan, que tem depois da ressurreição, no mês de Nissan, nós temos o primeiro domingo dos primeiros frutos. E o primeiro fruto, ele vai acontecer nesse momento, justamente diante da ressurreição de Jesus, né? Então, o jubileu
é celebrado 50 anos. Nós temos isso em Mateus 23, 44, 46, Levítico, né, 16, 29 a 34, e outros textos da Bíblia que falam sobre esse momento de jubileu. Então, só para resumir, a crucificação de Jesus e a ressurreição, ela acontece nesse ano de jubileu, das festas, onde todas as festas estão culminando ali, com aquele momento específico do sofrimento, morte, túmulo, da ressurreição de Jesus. Hoje eu quero falar assim rapidamente para vocês. Boa noite, Josimar, seja bem-vindo. Outros aí que ainda vão chegar, e depois aqueles que vão pegar, justamente o pessoal do coral, né, vai pegar a gravação, né? Então, da tumba selada, os líderes da época, os líderes religiosos, eles vieram até Pilatos e falaram assim: olha, relembre que esse impostor disse que vai ressuscitar no terceiro dia. O que eu acho interessante na palavra dele, está em Mateus 27, 63, é que os inimigos até criam que ele poderia ressuscitar. Os discípulos próximos a ele, que ouviram ele durante os 3 anos, haviam dúvidas. Mas especificamente, nesse momento aqui, os líderes religiosos vão até Pilatos e falam: olha, ele falou que daqui a 3 dias vai ressuscitar, então vamos colocar a guarda, vamos selar essa tumba, né? Então, o fascinante é que os inimigos entenderam que ele ressuscitaria, mas os discípulos duvidaram. Então fizeram a petição que a sepultura deveria ser selada nesses 3 dias, colocando todo tipo de guarda possível para que garantisse que não havia nenhuma movimentação no túmulo, né, da pessoa do próprio Jesus, né? E uma palavra deles, no texto de Mateus 27, é o seguinte: vamos tomar cuidado, porque se ele ressuscitar, como nós ficamos? Eles falam assim: ficou o primeiro erro da crucificação pior do que o segundo erro, que era permitir que ele ressuscitasse. Então, na verdade, eles não queriam que houvesse ressurreição, né? E aí, uma coisa que acontece na ocasião ali da crucificação é que há escuridão, há um terremoto, o véu do templo se rasga, há um mal-estar em todas as direções, e Pilatos, então, manda colocar os guardas romanos selando a sepultura e depois, então, colocando os guardas para vigiar a tumba. Então, nós temos esse cenário que eu já falei para os irmãos, né? Esse cenário fica tranquilo, né? Que nós já percebemos aí, né? Que a tumba devia ser selada, né? E os inimigos, então, eles duvidavam, né? Da sorte deles mesmos quando eles pensavam que Jesus podia ser ressurreto. Agora, sobre a ressurreição de Jesus, é que há um fato interessante. Eu sempre gosto de falar para vocês que o que nós nunca vimos. Esse é o ponto meu, geralmente, nesses textos que eu tenho trabalhado nesse tempo com vocês, né? O que é comum e o que não é comum. O que é comum é aquilo que vocês já ouviram pastores, professores e gente pregando, falando, mais especificamente a respeito desse assunto que eu vou tratar agora, vocês vão perceber que eu acho que vocês nunca ouviram falar, né? No capítulo 8 de Gênesis, quando o dilúvio, já no final dos 150 dias, 8:4 de Gênesis, no dia 17 do 7º mês, na tabela hebraica, que é o mês de Nissan, sobre as montanhas do Ararat, a Arca da Aliança, a Arca de Noé, ela pousa no Ararat. Então, 8:4 de Gênesis vai dizer que no final do dilúvio,
no dia 17 do sétimo mês, que é o de Nissan, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Então, esse sétimo mês é o mês de Nissan, não é? Jesus foi crucificado no dia 14 do mês de Nissan e ressuscitou 3 dias depois, no dia 17 de Nissan. Entenderam? Né? Então, a 17 de Nissan, houve a arca, ela aterrou ali na montanha, ela ficou na montanha, especificamente, nessa data, né? E então foi no dia 17 do mês de Nissan, e Jesus é crucificado no dia 14 de Nissan e ressuscita no 17, exatamente no mesmo ponto da arca, né? Boa noite, Indianara. Exatamente nesse dia da arca. Então, a arca pousando no Ararat e a ressurreição de Jesus tem no tempo a mesma data. O que nós podemos perceber com isso? Que Deus planejou o planeta Terra com Noé, e na mesma data, depois do dilúvio, na antevisão divina, aconteceria um novo começo com Jesus. Deus planejou em todo aspecto bíblico, dentro dos sinóticos e de João, e com todo o Velho Testamento, o Senhor então tricoteou para que todas as coisas tivessem uma razão de ser. Então aconteceria o novo começo na arca, o novo começo com Cristo, uma nova saída para a humanidade. Então Deus, do seu pré-determinado modo, fez que tudo acontecesse segundo a sua providência. Desde as vezes passadas que eu falei com vocês, nada está fora de controle no que tange ao que Deus propôs em Cristo e as coisas que aconteceram no selar da tumba e também na ressurreição de Jesus. O interessante nisso tudo é que quando ele vai ressurgir no capítulo 20 de João, ele aparece com a Maria Madalena, que na minha opinião ela está sendo citada por João como representante das mulheres que prepararam as especiarias, né, os ungüentos para ungir o corpo de Jesus. Então ele aparece, né, para essas mulheres, conforme nós vamos ver na sequência da nossa palavra nessa noite. Outro exemplo da ressurreição de Jesus acontece com os discípulos no caminho de Emaús, 24:34, né? E eles caminham, então, de Jerusalém até Emaús, são 10 quilômetros, aqui na América, 7 milhas, e eles não reconhecem Jesus. O que é fascinante é que Maria e as outras mulheres não reconhecem Jesus ressurreto. E eles, então, têm essa experiência no capítulo 24 de Lucas, onde mostra que Jesus caminha com eles e Jesus pergunta: do que vocês vêm conversando no caminho? E eles dão uma bronca em Jesus: nossa, você está vindo de Jerusalém, não está sabendo de nada? Ele falou o quê, por exemplo? Que Jesus, o Nazaré, homem bom de poder, e só fazia o bem, Deus o ungiu, e foram pregando Jesus para Jesus. E aí Jesus então começa a conversar com eles, e o texto sagrado fala assim: descorrendo desde Moisés, os salmos e profetas, e ele se apresenta ali o que eu chamo de uma aula de teologia histórica. Jesus dá uma aula de teologia para eles no caminho, né? E o que é interessante é que vai chegando um pouquinho mais à frente,
E Jesus fala para eles assim, tardos e nécio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Tardos e nécios, espiritualmente. Pouca transcendência, pouca religiosidade, pouca vida espiritual. Tardos e nécios de coração para crer. Né? Eles podiam ser espertos em muitas coisas, mas na área da fé, é uma área que eles estavam devendo. Né? Então Jesus fala isso. Né? Aí Jesus faz menção de passar adiante, eles não estão reconhecendo Jesus. Faz menção de passar adiante, e eles falam, fica, Senhor. Tem até um cântico aí famoso, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, faz meu coração para pousar, né? Entra, e Jesus entrou. E na hora de partir o pão, normalmente o judeu, se tem algum convidado ilustre, eles consideram ali, sem conhecer, eles consideram Jesus ilustre, então eles dão o privilégio da oração para Jesus. E na hora que Jesus vai partir o pão, eles dizem que Jesus pega do alto e parte o pão, eles veem os cravos, e eles imediatamente reconhecem que é Jesus, e ele fala assim, não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho, e ele sumiu na frente deles. Um corpo que nem o nosso, com ossos, com tudo, e de repente então vai sumir na presença deles. Alguns teólogos falam que naquele momento a esperança que representa Jesus mergulhou no coração deles. E eles se sentiram novamente vocacionados e retornam, como um dos discípulos de Jesus, eles retornam lá no cenáculo, onde eles estavam reunidos, os 12, e esses dois retornam para contar a experiência de ter visto Jesus ressurreto. Bom, nós temos naquela noite, então, os 11. Tomé não estava naquela noite. Eles estavam com medo. O texto fala que eles estavam fechados ali no cenáculo, com medo dos judeus, medo de serem presos, medo de morrer. E, de repente, mais uma vez, agora Jesus aparece na presença deles e pergunta por que eles estão com medo, qual é a razão do medo, né? Por que vocês estão com medo, medrosos, né? Mas o interessante é que a impressão que eu tenho pelos textos que nós lemos é que ele não é reconhecido. Ele não é reconhecido por Maria Madalena, não é reconhecido dos discípulos de Emaús. Agora ele está dentro do cenáculo e ele fala, olha, sou eu, veja que fantasma não tem osso e carne, né? Então a gente vê que eles ainda ali não reconhecem a Jesus. 8 dias mais tarde, Jesus se apresenta e vai ali no mesmo cenáculo e vai direto para Tomé e fala, Tomé, aqui está meu lado, está minha mão, toca, você pode me tocar. Mas Tomé falou, ai, Deus meu, Senhor Deus e Deus meu, né? Nós vemos também em João 21, de 3 a 14, 500 pessoas viram Jesus, sem contar aquelas que viram a ascensão do próprio Jesus. Nós temos em 1 Coríntios 15, na Galileia, quando o próprio Jesus aparece para Tiago, que é meio-irmão de Jesus. Ele se torna líder da igreja em Jerusalém, e depois da ascensão, nós temos uma outra experiência com Saulo no caminho de Tarso, no caminho de Damasco. Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E ali, então, ele está com cartas para perseguir a igreja, e de repente a luz se acende ao redor. Alguns gostam de lembrar que Paulo tem no coração o sermão de Estevão, e ele vai ter uma indigestão do sermão, porque tudo aquilo que Estevão pregou, então, na minha opinião, Estevão é o que primeiro
vai descobrir ou vai perceber a importância da ressurreição de Jesus. E quando Paulo está no volume da sua indigestão espiritual em Damasco, meio-dia, aí então aparece o Senhor para ele, ele cai do cavalo e tem a palavra: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Saulo, Saulo, por que me persegues? A questão agora é o que acontece sempre na Bíblia quando Deus chama o nome de alguém. Samuel, Samuel, né? Moisés, Moisés, Abraão, Abraão, né? E Deus, então no Velho Testamento Deus chama assim, e não muda com Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vai até a rua direita. E aí tem todo um processo, né? Lá na rua direita ele prepara para que o discípulo de Jesus o receba, para que receba Paulo, e o discípulo fala assim: mas Senhor, esse Paulo é aquele, começa a falar para Jesus, Jesus fala assim: ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome, né? Que Paulo veria o quanto importaria, e nós vemos nas cartas de Paulo, né, o sofrimento imenso do apóstolo Paulo. Mas eu quero segurar vocês nesse ponto, aonde e por que eles não reconhecem a Jesus. Por que eles não reconhecem a Jesus? Qual que processo é esse? O que aconteceu? Por que eles não reconhecem a Jesus? Então, as pessoas não reconhecem a Jesus após a ressurreição. Maria no cemitério, ali em João no capítulo 20, ele muda na conversa com Maria, ele está conversando, ela fala assim: você é o jardineiro? Né? Fala onde então vocês colocaram o corpo do Senhor. E aí Jesus muda o texto. A impressão que ele está falando grego, e de repente agora ele fala em aramaico. Né? Ele fala Maria, e ela responde em aramaico, Raboni, ela não fala Rabi. É a mesma coisa, né? Agora em aramaico. Então agora ela tem aquela palavra, mas ela não tinha reconhecido. Mesmo olhando para Jesus, ela pensava que tivesse sido um jardineiro, né? Então ela responde Raboni, né? Que é mestre, é a mesma coisa que rabino ou que rabi, né? Mas ela reconhece pela voz. Aí você e eu chegamos àquela conclusão que Jesus fala assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Uma evidência que você e eu somos salvos em Jesus é porque nós ouvimos a voz pela fé e seguimos a Jesus, né? Sem questionamento. Dependemos de Jesus. Eu gosto de lembrar que Deus é de pacto, né? Deus é Deus de pacto, Deus de aliança. E Ele gosta de fazer aliança. E nessa aliança, que é feita com você e comigo, Ele quer um comprometimento da sua parte em relação a Ele. Porque simplesmente falar assim: eu sou de Jesus, mas não ter evidências de fruto desse caminhar com Jesus, é impossível você caminhar com Jesus e você não ter fruto. Então, por exemplo, olha, eu gosto de lembrar, que nem eu falei no Reels aqui esses dias, no Instagram, no caso de Zaqueu desce depressa, eu quero ir para sua casa, chega lá na casa, ele fica tão feliz, né, com a presença de Jesus, recebeu Jesus. E a palavra é: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí Zaqueu recebe Jesus em casa. E de repente Zaqueu fala: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E aqueles a quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. A lei fala 3. Ele falou: não, vou reter. A quem eu defraudei, ele sabia, né? Publicano, tinha a genealogia de tudo na mão, ele ia devolver o dinheiro. E Jesus fala assim: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Mas houve um comprometimento para uma pessoa avarenta como Zaqueu,
doente por dinheiro, como era Zaqueu, abrir mão da metade dos bens e ainda devolver 4 vezes mais, Jesus fala, hoje teve salvação nessa casa. E tem um versículo da Bíblia que fala, né, quando a pessoa se arrepende, tem festa no céu. Né? O arrepender ali é você fazer um exame introspectivo e sincero da vida e fazer o seu compromisso. Senhor, eu quero fazer um compromisso de vida com o Senhor. Eu quero me arrepender de tanta coisa errada que eu fiz na vida, porque todos nós fizemos coisas erradas. Né? Não tem aquele que fala, minha vida é toda certinha, não. Todos nós fizemos coisa errada. E nós vamos diante do Senhor e pedimos perdão. Senhor, me perdoe. Né? Então, se você recebe, você também busca o arrependimento. E aí você segue a Jesus. Através disso, pela fé, você está dizendo, eu ouvi a voz de Jesus. E aqui nós vemos, então, aqui que ela ouve a voz. A aparência não é. Pela aparência não é. Mas agora o que nós percebemos é que ela reconhece, pelo ouvir Maria, ela pensava que era o jardineiro, Maria, ela fala assim, Rabuni, então as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, disse Jesus. Depois, então, nós temos o reconhecimento, que eu já falei, dos discípulos do caminho de Emaús, as 10 milhas, eles não reconhecem. A questão minha com vocês, nesse momento da ressurreição, é por que não reconhece Jesus? Na noite daquele mesmo dia, no cenáculo, com as portas fechadas, com medos, com confusões das mais variadas, os discípulos de Emaús descreveram que viram a Jesus. Então, logo após, vocês que me viram, estão com medo por quê? Logo após a entrada de Jesus, vocês estão com medo por quê? Eu não sou um espírito. Eles tinham medo de espírito. Uma coisa que eu percebo, meus irmãos, é que, por causa de cabala, por coisas que os judeus fazem, né? Demonstram que eles são cheios de mandinga, cheios de crendices espirituais, crendices, cheios de manias. E aí Jesus, medo de espírito, quando eles estavam no mar, que Jesus lá no caminho, no mar, né, indo para as cidades lá, que ele fala para os discípulos, vem comigo, e eles vão com Jesus, para Gadara, e de repente aquela tempestade no mar. Eles têm medo de fantasma, têm medo do tipo Leviatã, né, do bicho do mar, que poderiam comê-los. Eles morrem de medo de tudo. Né? E Jesus está dormindo. E aí, de repente, no texto ali, um texto tão lindo, né, bonito aquele texto, e aí Jesus está na polpa do barco, ali cansado, né, mostra o Jesus humano, né, cansado. Aí eles vão lá acordar Jesus, né? Senhor, não importa que pereçamos. Jesus levanta imediatamente, dá uma ordem para o vento e para o mar. Cala-te e mudece. Ali Jesus está dizendo para eles assim, usando o comando para que o cachorro emudeça e se cale, para de latir, né? Ali então dá a ideia de um exorcismo na natureza, né? E aí ele para na hora. Jesus acordou e falou assim, cala e emudece. Então parou. Aí os discípulos já não têm mais medo do vento e da tempestade, nem do mar. Eles têm medo de Jesus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ficaram aterrorizados, agora com medo de Jesus. Então Jesus pede ali, depois do capítulo 20 de João, para
que eles encontram Jesus na Galileia, e em meio à frustração, à confusão, Pedro disse: vou pescar. Esse vou pescar de Pedro essa minha vocação, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, para ele é fácil retornar para ser um pescador. Eu vou voltar a ser um pescador. 6 discípulos vão com Pedro, não pescaram nada a noite inteira. Imagina isso. E já na parte da manhã, aparece uma pessoa no mar e pergunta para eles ali no Mar da Galileia: ei, vocês pegaram alguma coisa? Eles olharam para a pessoa e não reconheceram a pessoa. Não reconheceram a pessoa. Pegaram alguma coisa? Não. Jesus sabia. Era Jesus essa pessoa. Eles não reconhecem Jesus. Coloquem a rede do outro lado do barco. João reconhece a voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Pedro mergulha e vai para a praia, porque João do Evangelho fala assim: é o mestre. Pedro, então, mergulha e vai correndo, põe lá uma roupa mais ou menos, no mergulho e vai até a praia. O breakfast já estava pronto. Quando eles chegam, já tem fogo, já tem os peixinhos na brasa, já tinha pão, peixe. Quando eu fui com a Irlene para essa região ali do Mar da Galileia, eles perguntaram se nós queríamos comer o que Jesus comeu, né? O peixe. Eles pescaram de manhã, era na hora do almoço, e nós comemos o peixe exatamente como eles faziam no tempo de Jesus. Um peixe grande, exatamente na brasa. E nós comemos aquele peixe delicioso, né? Então o breakfast estava pronto, pão e peixe. João 21, 12 fala assim: nenhum discípulo ousava perguntar: quem é você? Imagina você e eu, o clima. E Jesus, então, não fala nada. Mas eles sabem. Né? 21, 12, nenhum discípulo ousava perguntar quem é você. Então, na conjuntura, há mais detalhe da crucificação de Jesus no Velho Testamento que no Novo. Toda a descrição do Salmo 22, 1000 anos antes, escrito por Davi. Isaías descreve a humildade do tratamento, ou do sofrimento, ou da desfiguração, na verdade, a brutalidade com que Jesus é tratado pelos romanos. Isaías 50, versículo 6, marca aí na sua Bíblia: ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto ao que me arrancavam toda a minha barba. Não escondi meu rosto daqueles que me afrontavam e cuspiam em mim. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de... Gente, às vezes tem uma barba grande, anos. De repente ele tira a barba, ninguém conhece. Eu tenho amigos assim, que estudei comigo também, barbudão. De repente ele corta o cabelo e corta a barba, e todo mundo passa e não conhece. É que nesse texto de Isaías 56, do Velho Testamento, fala que os fios da barba foram todos arrancados. Imagina os fios do cabelo da cabeça, do corpo, chicotados, batiam, maltratavam, com brutalidade, arrancaram seus fios de barba, né?
Por isso Maria não o reconheceu. Pensou que fosse o jardineiro, a face desfigurada e talvez com cicatrizes. Isso explica o caminhar nos 10 quilômetros no caminho de Emaús, também o cenáculo, também o medo de não o reconhecerem. Os versículos 21, 12, nenhum discípulo ousava perguntar quem ele é, embora aparentemente fosse uma outra pessoa. Zacarias 12, 10 fala assim: olharão para aqueles que o transpassaram e prantearão. A figura, depois da brutalidade do exército romano, de todo aquele sofrimento, de repente aquilo volta em Jesus e as cicatrizes do sofrimento, e essas cicatrizes então vai dizer que o povo vai prantear. Quando Jesus estava ali morrendo naquela cruz, eles batiam no peito, rasgavam as roupas, lamentavam, né? Eu já disse para vocês também que quando José foi comunicado que José, que é de Israel, mas do Egito, filho de Jacó, morreu, ele rasgou as roupas todas. O judeu no lamento, ele rasga a sua roupa. E quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado. É um lamento divino diante de todo o sofrimento. E João, em Apocalipse 1, mostra Jesus ressurreto. E depois nós vemos no capítulo 5, 6, que ele recebe os livros selados. Mas quem que é digno de abrir o livro? Aí sai um anjo com a voz fortíssima e fala: o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir os livros e os 7 selos. E João chorava muito porque alguém precisava abrir aquele livro que fala da história, do universo, do cosmos, da humanidade. E aí o que nós percebemos é que João olha para ver o leão e vê um cordeiro, como que se tivesse sido morto. Esse cordeiro que ele olha tinha 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos de Deus. E toda a marca de humilhação de Jesus, você e eu que somos do Senhor, nós veremos na glória. Toda a marca do sofrimento de Jesus, as cicatrizes do rosto e do corpo, nós vamos ver todo ele na glória. Momentaneamente, aparentemente, as marcas são de derrotas. Mas para nós que somos salvos, a marca é de glória. Glória para o Senhor, que num ato de desprendimento de vida, entregou a vida pelos nossos pecados, né? Pelo seu pecado e pelo nosso pecado. Sua marca é eterna, e nós o veremos assim na sua glória. E todas as vezes que nós olharmos, nós vamos lembrar quanto custou a sua vida e a minha vida, para que nós tivéssemos vida, e vida abundante, e vida eterna. Aí, na sequência, meus irmãos, nós podemos, além do túmulo e da ressurreição, nós podemos pensar na ceia do Senhor, né? Na noite, Paulo escrevendo ali aos Coríntios, ele fala: na noite foi até aí, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Corpo cicatrizado, irreconhecível de sofrimento. Partiu o pão, símbolo do corpo dele mesmo. Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, em lembrança de mim, porque todas as vezes em que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a minha morte, as minhas cicatrizes, as minhas dores, até que eu retorne, até que eu volte, até que eu busque a todos nós de novo. Muito bem, irmãos, quero agradecer a todos pela atenção. Nós estamos dentro do nosso tempo, e eu quero dizer que na quinta-feira que vem nós voltaremos para a continuidade desses estudos
relacionados com, em resumo, todos os estudos que eu estou fazendo num título maior, o Jesus, aliás, o Cristo eterno e o Jesus histórico. Os dois são a mesma pessoa. O Cristo eterno e o Jesus histórico. Os dois a mesma pessoa. E nós vamos caminhar assim, então, com esse Jesus que é o histórico, né, divino encarnado, e que se entrega por amor a você e a mim. Vamos agradecer, então? Te agradecemos, Pai Santo, por tamanho sacrifício, por cada marca no corpo de Jesus, que representa o meu erro, representa o meu pecado, o nosso pecado. Eu quero pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja edificando a vida dos meus irmãos e irmãs que participaram desse estudo nessa noite, e aqueles que ainda ouvirão esse vídeo, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor os abençoe a todos e traga-os cada vez mais próximo de Ti mesmo, para a honra do Teu nome. É o que nós te agradecemos orando em nome de Jesus. Amém. Estudo Bíblico. Apresentação: Júpia C. Gomes. Um programa Millennium Church.